Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live aqui das lives diárias. Como é que vocês estão? Quem for entrando, vai compartilhando essa live com seus amigos, Nem que você entre e depois saia, mas vocês compartilhem. Pegue aí o aviãozinho e compartilhe via direct para mais pessoas conhecerem este trabalho que está iniciando aqui no Instagram, Então é isso, pessoal. O tema da live é... Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Oi? Pronto, livros e ideias. Fixado aí. Bom, pessoal, então vamos começar aqui, Bom, os livros que eu estou lendo no momento, são vários. São esses aqui. E o mais interessante é o seguinte, é que nenhum desses livros aqui tem um tema específico e eles tratam do mesmo assunto, São livros assuntos diferentes, mas eu me sinto muito bem lendo todos eles, Às vezes quando uma leitura cansa, eu vou e leio, paro um livro, paro uma leitura e vou ler outro livro, Logo no início da minha vida de leitor, Isso já faz uns 7 anos, que eu comecei a estudar e a ler assim com mais frequência, onde a leitura se tornou um hábito. Eu tinha muita pressa em ler os livros. Então eu começava uma obra e ficava muito preocupado com o número de livros que eu lia durante o ano. Então, às vezes, em muitas leituras, eu deixei muito a desejar, Ou seja, lia o livro, mas com aquela pressa, com aquela ânsia de mostrar que li 30 livros, 50 livros por ano. Mas o mais importante de você ler vários livros no ano, por exemplo, 100 livros no ano, você precisa lembrar dos livros que você lê, E aí, Yuri, meu amigo? Então, você tem que lembrar dos livros que você lê. Então, hoje o processo de leitura é um pouco mais lento. Eu não tenho pressa de ler o livro. Eu posso pegar um livro e ficar um ano inteiro só lendo um livro, Dependendo da complexidade, obviamente, do livro, Mas, em geral, é isso. A gente não pode ter muita pressa em fazer as coisas. A vida intelectual, ela requer uma certa paciência, Você não vai aprender tudo de uma hora para outra. Por exemplo, eu recebi uma pergunta de um rapaz que, infelizmente, eu não consegui responder a pergunta dele, porque ele dizia assim: olha, eu trabalho de 6 da manhã até a noite, E você tem aí uma maneira de eu fazer as coisas rápido, De eu ler mais rápido? Infelizmente não tem como, porque eu não conheço primeiramente o seu gosto literário, Então não tem como eu dizer a você se existe uma técnica para você aprender mais rápido, Não existe. Você precisa ter paciência. Às vezes será necessário você passar anos e anos lendo uma obra. Por exemplo, a Divina Comédia, até hoje eu não saí do purgatório, Eu li o Inferno, mas eu li bem. Eu posso dizer que eu li bem o Inferno do Dante. Por quê? Porque foi uma leitura mais lenta. Às vezes demorava 10 dias em um canto, Lendo constantemente, lendo em voz alta, às vezes decorando alguns versos, Para que aquela leitura comece a se impregnar na nossa memória e fazer parte do nosso cotidiano, Então aí entra essa questão também de você fazer das leituras, uma ponte entre aquilo que você lê e a própria realidade. Eu acho que o livro que eu mais li hoje, que está entre esses aqui que eu estou lendo, é o Rebelião das Massas.
Ele é um livro que está até bem velho, ó, porque eu uso muito ele. E a leitura do Ortega C, né? Por que eu gosto tanto dele? E olha que eu não li todas as obras do Ortega C. A única obra que eu li do Ortega C é o Rebelião das Massas. E eu li bem o Rebelião das Massas, né? Esta obra, ela data desde o meu início da vida intelectual. Quando eu fui para a livraria, foi o livro que eu bati o olho e disse, poxa, eu já ouvi falar desse filósofo e vou levar, pura sorte, né? Não sabia muito bem escolher, não tinha uma bibliografia que eu deveria seguir, né? Então fui e comprei este livro e até hoje me apaixonei por ele, né? Então, mas o que tem de interessante no Ortega C? O Ortega C, ele tem um estilo, né? É como se ele desse os próprios olhos e dissesse assim, olha o que eu estou vendo. Esse é o estilo do Ortega C. Ele tem um estilo muito elegante e muito claro de expressar um problema da realidade, né? Que este problema do livro que ele está tratando é o início, né, das massas, né? Ou seja, as massas agora elas não são qualificadas, mas mesmo assim ela está desfrutando, né, daquilo que foi criado pelas pessoas qualificadas, né? Então esse é o tema da obra do Ortega C. E a gente vê que ela é muito atual. Ela foi escrita em 1930, mas mesmo assim a gente vê este fenômeno ainda perdurando décadas e décadas, né? Mas existe uma ideia neste livro que apresenta muito bem algo da nossa própria realidade, né? Todo mundo conhece, quem é seguidor do Olavo, quem é aluno do Olavo, sabe muito bem e conhece as ideias dos náufragos, né? Que foi até o tema final, né, do filme O Jardim das Aflições. O Olavo de Carvalho fala sobre as ideias dos náufragos, que é aquela ideia que você se agarra a ela no instante da morte. E o instante da morte é exatamente aquele instante que a gente pensa quais são as ideias que realmente interessam, né, para nós mesmos. Então a gente parte das nossas ideias, a gente acaba percebendo nesse instante que não valem de nada, né? Então a gente já sai selecionando aquilo que importa e o que não importa. E dentro dessa perspectiva, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que um homem de cabeça clara, né, verdadeiramente de cabeça clara, ele alcança uma nova verdade e sai do seu lugar comum, né? E quando eu li isso pela primeira vez, eu disse, nossa, isso é a realidade. Isso é a realidade, né? Vou deixar um negócio mais claro, né? Por exemplo, você pega o Iago Martins. O Iago Martins é o quê? É um protestante calvinista, né? É um cara que, dentro da sua profissão de pastor, tem uma vida social, uma vida em sociedade, num certo nicho de pessoas, né? O seu autossustento vem do pastoral, do pastoril, né? Ou seja, os fiéis pagam o dízimo e parte do dízimo é dele, né? Que é um trabalho, eu não estou julgando, né? As suas ideias seguem um certo tipo de doutrina, e isso já está impregnado na sua cabeça, na sua alma, no seu espírito, né? Ou seja, os seus familiares vêm desse conjunto de doutrinas. Isso é a crença, é a fé dele, né? E a sua família é toda constituída, né? Todas as suas ideias
ela parte de um estudo de longa data dele, né? E aí ele é um teólogo protestante. Então, de certa forma, ele está num lugar comum, né? Comum tanto para si quanto para aqueles que estão ao seu redor, que compartilham das mesmas ideias, compartilham dos mesmos autores, né? Esse é o lugar comum do indivíduo. Agora observe, e quando o indivíduo agora consegue enxergar uma nova verdade? Você imagina? E isso acontece com muita gente no mundo. Por exemplo, a quantidade de protestantes que se tornam católicos, né? Assim, é um número gritante, é muita gente. Existem muitos relatos. Agora você não imagina como é a dor interior de um indivíduo que vê cair por terra uma crença. Você imagina, né? Não, não. Uma pessoa que, poxa, tem tudo na vida que depende daquelas ideias. E do nada ele descobre assim, poxa, agora eu entendi que o Martinho Lutero era um revolucionário, né? Que era um indivíduo que não tinha muita noção das coisas, não tinha a noção do impacto das suas ações. Ou seja, não era um indivíduo consciente daquilo que estava fazendo. E causou um grande cisma na igreja. E aí o indivíduo descobre isso. E eu posso dizer, essa é a minha própria experiência. Eu passei por isso também. Quando eu comecei a questionar, eu disse, bom, é como se eu estivesse passando também pelo instante da morte. Digo, poxa, essas ideias aqui não têm sustentabilidade. Elas não se sustentam, existem muitas contradições dentro dela. Na própria lógica interna das ideias, existem exatamente isso. Então aí você começa a questionar e você agora começa a entrar numa nova verdade. Você começa a adquirir uma nova verdade. E é natural que esses lugares comuns sejam sufocados. Eu até postei no meu feed, quase agora, né? Os lugares comuns sufocam-se e morrem. Por quê? Porque uma nova verdade agora foi adquirida. Então percebam que a leitura, ela não pode ser apenas um instrumento de conhecimento. Ela precisa clarear a sua mente e lhe abrir uma certa... Agora você tem que ter uma compreensão daquilo que está ao seu redor, dos acontecimentos que lhe acontecem, de tudo aquilo que compõe a própria realidade. Então a leitura é um instrumento de compreensão da realidade. Por exemplo, você pega uma criança, né, que não sabe falar, é praticamente cega, burra, muda, só sabe chorar, só quer saber de comer, né? Ela só quer isso da vida, né? A existência da criança é só isso. É só chorar, gritar, para conseguir aquilo que ela quer. E dentro dessa perspectiva da criança, existe um mundo, existe uma cultura, né, que já é amplamente estabelecida ali. E ela agora vai ter que entrar neste processo de aprendizagem. Por exemplo, o único mecanismo que ela tem para adquirir um bem, né, que é o peito da mãe, é o choro. E a partir do momento que ela vai tendo ali agora um conhecimento das palavras, agora ela vai criar um conjunto de palavras e frases que expressam um sentimento interior. Então, na vida doméstica, a criança vai ter o aporte da linguagem familiar.
ela vai aprender agora, ela vai entrar neste processo, né, de aprendizagem. E até então, quando a gente alcança uma certa idade, a gente só tem só isso. Você só tem a vida familiar e você tem o aporte da cultura, né, que faz com que você expresse certos sentimentos. Agora, quando você lê um livro, você começa o processo de apreensão de alta cultura. Agora você entra no legado dos homens sábios, dos grandes homens da filosofia, da literatura, da ciência e até da ciência contemporânea. Por que não? Né? Então este é o processo. Não adianta pressa. Não adianta querer pegar um livro e detonar o livro, pô. Eu vou dizer um negócio a você, vou ser bem sincero. Esse negócio de determinar páginas de livro para ler por dia é uma burrice que eu já fiz na minha vida. Mas eu não faço mais. Nunca determine o limite de páginas que você vai ler. Limite o nível da compreensão que você vai ter da leitura. Entenda que cada linha, cada frase é a expressão de um problema ou de uma realidade que o autor percebeu. E ele se esforçou para expressar aquilo. E agora você só vai ter o esforço de ler, de compreender aquilo. Porque você não pode se esforçar na mesma medida que o escritor também teve aquele esforço. Exatamente, Yuri. Eu não nem olho as páginas, nem olho mais para as páginas. Tem até livros aqui que na minha biblioteca que sempre quando eu vou reler, eu colocava o número de páginas que eu lia no dia, né? Poxa, teve livros que eu li 60 páginas. E aí na releitura eu percebi que eu não entendia a obra. Sempre vai dar essa impressão. Você vai ler, você diz assim, pô, por que na primeira... Aí eu percebo assim, pô, por que eu não anotei isso na primeira leitura? Será que eu estava tão disperso da leitura? Ou seja, leitor imaturo. Todos nós, por mais quantidade de conhecimento que você tenha, você sempre vai ser um leitor imaturo. Se você não ler pela segunda vez, se você não fizer a releitura. Às vezes vale mais um livro na vida que você lê do que vários livros que você leu desatenciosamente. Tá entendendo como é que é o processo? Então, entenda uma coisa. A maioria dos leitores não são capazes para compreender os livros. Palavras de sabedoria agora da Edicleide. A pressa é inimigo da compreensão. Exatamente. Se você quer realmente compreender as coisas, por exemplo, eu vejo pessoas dando palpite sobre a política diária. Se a pessoa não consegue nem compreender, né, as páginas de um livro, como é que ela vai entender um processo que continuamente está sendo mudado, né, que foi estrategicamente pensado? Se a gente vê resultados tão grandiosos da esquerda, porque para eles todo esse resultado é a grandeza das suas ideias, da sua organização, né, de tudo aquilo que eles prepararam durante décadas e séculos, né? Ou seja, a grandeza das consequências que foram geradas através de vários esforços e planejamento e ações, né? E que isso foge completamente da nossa percepção. Entendeu? Então, a lição de casa para nós, né, é o que? Sentar a bunda na cadeira e estudar. Ler pelo menos uma página por dia e compreender aquilo que você leu. Poxa, você
Tem um exercício muito interessante do Luiz Gonzaga, o filho do Olavo, o famoso Gugu, que ele diz o seguinte: assim, toda vez que você, antes de você dormir, eu não sei se é antes de dormir, mas é num exato momento do seu dia, né? É você parar e você rezar, dizer para Deus o que foi que você aprendeu. Não precisa ser só nos livros, no seu dia a dia de trabalho. O que foi que aconteceu no seu trabalho? O que aconteceu ali, mesmo que seja trivial ou extremamente importante e que decida ali a sua existência, você precisa parar para meditar o que aconteceu no seu dia a dia. No seu processo de aprendizagem também com os livros, é necessária a meditação. Você absorver e integrar na sua personalidade aquilo que você leu, aquilo que você estudou. E isso é o importante. Então, essa live vai ficar salva, né? Vocês compreenderam agora como é que funciona essa ponte entre aquilo que é a sua vida, aquilo que é a sua existência e aquilo que você lê. Sempre leia nessa perspectiva. Amanhã eu vou falar sobre este livro aqui, né? Como funciona a criação das ideias através dos livros. Como eu demonstrei aqui hoje com a leitura do Ortega y Gasset. Então amanhã, na live de amanhã, eu vou tratar um pouco sobre a leitura do Marco Túlio Cícero. Tá certo, pessoal? Então vocês que acompanharam a live, muito obrigado a todos. Se puderem, tirem um print dessa tela, né? Tira um print dessa tela. Você mesmo que chegou agora, tira um print dessa tela, né? Me marca lá nos stories que eu reposto, né? Porque esse trabalho aqui, o meu perfil não vai crescer se vocês não compartilharem. Então, por favor, compartilhem esta live aqui, tá certo? Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. E nos vemos amanhã neste mesmo horário. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Então, até mais.